Olá, segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos o capítulo 14. Veremos o assunto sobre a temática, certo, do ultrarromantismo e a segunda geração romântica no Brasil. Então vejamos as temáticas. Bom, a primeira delas é o egocentrismo e o individualismo. Nós vamos observar aqui o individualismo e o egocentrismo estarão muito presentes nos poemas, certo? Desta geração, que é marcado pelos pronomes possessivos, meu, minha, certo? Então, isso gera um sentido de uma pessoa egocêntrica, de individualidade, certo? Essa sensação de eu, somente eu, meu sofrimento, o que eu estou passando. Então, dá essa ideia de individualidade, certo? Idealização amorosa, amor e mulher. Nós veremos também a idealização, certo? No campo amoroso, e teremos a idealização do amor e da mulher. E como acontece essa idealização? É quando o poeta ele exalta, certo? Ele exalta a figura feminina, atribuindo-lhe qualidades exacerbadas, sem nenhum defeito, certo? É algo ideal, é uma imagem ideal a partir daquilo que agrada, a partir daquilo que o poeta visualiza, tanto do amor quanto da mulher. Então, o amor é um sentimento puro e intacto, certo? Somente com ternura e felicidade. Então, é uma imagem idealizada. Temos também a sensualidade, certo? Ela também estará presente, ela virá sempre um pouco associada a essa idealização amorosa. Então, como o próprio nome já sugere, é a questão da sensualidade, certo? Terá um pouco de erotismo, a forma como o autor irá descrever a mulher de uma forma sensual, erótica, não significa que é algo vulgar, certo? Bom, spleen, que seria o tédio e a melancolia. Nós também veremos essa sensação de tédio, de matar o tempo, que o tempo está passando, não tenho nada para fazer, e isso gera uma melancolia. Nós chamamos de ócio. Quando você está ocioso, você não tem o que fazer, você fica apenas ali e esperando o tempo passar. Então, essa ideia de ociosidade, certo? Misturada a uma sensação de tristeza, de, de melancolia, certo? Temos também o desejo pela morte. Lembrando que o ultrarromantismo ele é marcado por esse exagero, certo? É sempre demais. Então, o desejo pela morte é recorrente nos poemas da segunda geração romântica, porque é a questão do ideal. Se o amor ele não é ideal, eu me desiludo e eu acabo caindo em tristeza, certo? Em, em desilusão e tenho aquela sensação exagerada de se não deu certo, eu quero morrer. Então é esse desejo pela morte, já que eu não tenho meu amor, a minha vida não faz sentido e eu não tenho mais motivos para viver. Ou se a minha vida ela não está do jeito como eu gostaria, também não tenho sentido para viver mais. Então seria essa a ideia do desejo pela morte. Temos também o culto à natureza, então, o que seria o culto à natureza? É o aparecimento de cenas de ambientes naturais, certo? Então, é o chamamento não o chamamento, mas seria a descrição de elementos naturais, como o vento, a grama, a árvore, a flor, certo? Então, aparecerá. E é chamado de culto à natureza, aparecerá esses elementos naturais. O sofrimento, que ele está ali interligado com a idealização, o individualismo e o spleen e o desejo pela morte, certo? E é o próprio sofrimento, o autor ele vai expressar nos poemas a tristeza, a angústia dele, o sofrimento dele, ou pela desilusão amorosa, ou por outra temática que também está voltada nessa questão da idealização.
E teremos a evasão. E o que seria a evasão? A evasão é uma espécie de fuga da realidade, certo? É quando o autor ele foge da realidade e nesse momento entra a questão da idealização. Então é sempre um mundo ideal no poema, é sempre uma fuga da realidade, do sofrimento, das mazelas humanas, da obrigação, da responsabilidade, certo? Então é sempre essa evasão. Então percebam que é sempre em busca de fugir da questão da responsabilidade, essa questão do sofrimento adulto, de responsabilidade mesmo, porque a evasão está ligada ao sonho, à infância, certo? E são momentos em que nós estamos em transe, certo? É momento, no caso o sonho, você está em transe, você no seu sonho, você vê, vislumbra aquilo que gostaria, certo? É um ideal. E na infância tem aquela ideia do pueril, certo? Do inocente, de algo que você não conhece, você desconhece, o mundo é colorido e não existem os sofrimentos. E temos também a religiosidade. Como acontecerá essa religiosidade? Pelo chamamento de Deus, aparecimento de elementos divinos, como o próprio Deus, como os querubins, os anjos, certo? E vale ressaltar que a temática ela está muito ligada com relação à idade da segunda geração romântica. A maioria eram autores que tinham por volta de 20 anos. E eles também faleceram com essa idade, certo? Então, algo muito precoce. Então, percebam que as temáticas elas irão refletir isso, a jovialidade, certo? Bom, e os autores ultrarromânticos no Brasil, quais são eles? Nós temos o Álvares de Azevedo, ele é o autor de mais prestígio, certo? De mais foco, falando do ultrarromantismo no Brasil. E nós teremos as seguintes obras de destaque dele: Lira dos 20 Anos, Noite na Taverna e Macário. Macário é uma obra em que se dá como se fosse uma peça, certo? E em todas essas obras há um binômio que é próprio do Álvares de Azevedo, que está entre o sofrimento, certo? O sofrimento, a questão individual e a devassidão. Então ele trabalha com esses dois elementos sempre contrapostos, certo? E nós temos o Casimiro de Abreu, que os seus poemas eles vão refletir muito com relação ao saudosismo. E o que seria saudosismo? O saudosismo ele está referente à saudade, aquela pessoa que sempre retoma o passado, que sempre está sendo saudoso, certo? E isso acontece por conta da infância dele, porque ele se mudou muito jovem para Lisboa, então ele sente saudades de casa e ele se mudou com o propósito de ajudar o pai. Então, basicamente, ele passou a infância dele trabalhando. Então, ele vai refletir isso nos poemas dele. Então, vai estar sempre ligado à infância e a essa questão saudosa. O Laurindo Rabelo, ele é um autor que os seus poemas estarão relacionados a algo que é de repente, certo? Como assim de repente, professor? Bom, ele é muito ligado à boemia e à rapidez da vida, certo? Essa questão, então ele aprecia muito a poesia com temática de momento, certo? Aquilo que é exprimido no momento, então aquilo que ele sente de imediato. Então isso será refletido. Então está muito ligado à temática amorosa. O Fagundes Varela, os poemas dele serão carregados de tristeza e sofrimento, porque vão refletir o sofrimento dele pelo falecimento precoce do filho, certo? Então
Ele teve também uma vida difícil. Ele foi até os 33 anos sustentado pelo pai. Então isso vai ser posto também, vai ser refletido nos poemas dele. Lembrando que ele é o autor mais velho dentre todos, certo? Dentre a segunda geração romântica. Enquanto os outros tinham em torno de 20, 22 anos, ele era o mais velho com 33 anos. Bom, e o Junqueira Freire terá poemas que refletirão temática, não seria religiosa, mas com relação ao celibato, porque ele estava sendo preparado para essa vida eclesiástica, certo? Mas ele sente repúdio a isso, ele não é aquilo que ele quer, então ele refletirá esse horror ao celibato nos poemas dele. Bom, então, com base em tudo isso que nós acabamos de ver sobre os autores e as temáticas do ultrarromantismo, proponho a vocês atividade para casa, atividade do livro, páginas 13, 14, 19, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Lembrando que é importante que vocês também vejam os poemas dos autores no livro, certo? É importante. E vejam concomitantemente a videoaula, certo? A explicação e os poemas, que ficará de fácil entendimento. É isto e até a próxima aula.